Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de arte, onde iremos falar sobre a história do cinema 1. Os objetivos dessa aula quais são? Conhecer a origem do cinema e alguns dos primeiros inventos pré-cinema. Como assim, professora, inventos pré-cinema? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as tentativas que o homem, o ser humano, ele teve de fazer com que a imagem se movimentasse. A gente observa que desde a pré-história, nos seus desenhos, o homem já procurava representar os movimentos no desenho. Então, o desejo era que esses desenhos se movimentassem, que eles tivessem essa vida. Você gosta de assistir filmes? Gosta de assistir séries? Eu tenho certeza que sim, porque eu amo séries. Quais séries você gosta? Você gosta mais de terror, suspense, romance? E aí? Na sua cidade existem salas de cinema? Você mora numa cidade grande com várias salas de cinema, numa cidade pequena? Como que é aí? Bom, sobre a história do cinema, então, que nós vamos tratar nesta aula. Existem muitos amantes do cinema e também pessoas que se encantaram pela arte desde o primeiro filme que viram. A busca para conseguir imagens em movimento, para contar histórias, vem desde a antiguidade, fazendo com que muitos artistas ficassem noite e dia pensando em como isso seria possível. Você tem ideia de como e quando o primeiro filme foi produzido? Você tem ideia? Já pensou você numa sala ali assistindo o primeiro filme? Você sabe quando isso aconteceu? Tem ideia? Vamos dar uma olhada? O ser humano, então, como eu já falei, ele sempre foi apaixonado, por contar histórias. E numa conversa entre amigos, registros de acontecimentos, então ele sempre está ali contando histórias. Desde o surgimento da captação de imagens, então, quando que isso aconteceu? Com a fotografia. Muitos estudiosos começaram a inventar aparelhos, e criaram desde pequenos fragmentos até o cinema como nós conhecemos hoje. Como que é o cinema hoje? Como que são as tecnologias do cinema atualmente? Mas, professora, e daí quando que surgiu o cinema? Toda história tem um início, Então, o início do cinema, a gente pode dizer que foi lá por volta de 1895, na França, quando os dois irmãos, Louis e Auguste Lumière, projetaram numa sala com mais ou menos 20 pessoas, eles projetaram alguns filmes, interessantes. Um deles foram os trabalhadores saindo de uma fábrica, e o outro, também interessante, que era a chegada de um trem na estação. Você sabia que no Brasil, então aqui no Brasil, quando que o cinema teve esse início, Foi no Rio de Janeiro, quando foram exibidas uma série de filmes curtos, retratando o cotidiano das cidades europeias. Depois dessa primeira exibição, o país construiu uma história cinematográfica rica e variada, que atravessou muitas fases e conquistou reconhecimento ao redor do mundo. Então, observa, que pouco depois do início do cinema lá na Europa,
o Brasil também já teve o seu começo aqui, né? E olha que o Brasil, ele tem uma fama também de muito sucesso no cinema. Bom, voltando ao nosso assunto ali dos irmãos Lumière, né? Naquela sala, naquele café lá em Paris, que eu já contei para vocês, né? Aquele número ali de mais ou menos 20 pessoas reunidas, né? Imagina, nossa, vamos ver uma projeção, primeiro filme, como será que é isso, né? Então, eles assistiram, né, uma cena chamada Empregados Deixando a Fábrica Lumière, tá? Foi criada, então, pelos irmãos, né, Lumière, e é considerada a primeira obra a ser projetada. É um curta-metragem que contava com 45 segundos de duração. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá, assistirem comigo um trechinho dessa obra. Ele está sem som, tá? Então, observem, depois nós conversamos sobre isso. Bom, então aqui vocês acompanharam, né, esse trecho de uma exibição, né, o que seria então a primeira transmissão de um filme, né, ali por volta de 1895, dos irmãos Lumière, lá nesse café, né, na França, lá em Paris. Então, observaram a imagem, o que acontecia nessa cena, né? Como que as pessoas estavam vestidas, o que estava acontecendo, será que tinha uma história? O que se passava nesse momento, né? Então, você agora vai fazer uma atividade, né? O que você achou desse curta-metragem? O que você consegue notar de diferente entre esse filme e os filmes que são produzidos atualmente? Então, você tem alguns minutos aí para pensar nessa diferença, né, desse primeiro curta-metragem, né, exibido há mais de 100 anos atrás, e o que nós temos de produção de filmes atualmente, tá? Então, escreva aí em poucas linhas e eu já volto, ok?
E aí, o que é que você, então, escreveu, né, sobre as suas impressões sobre o cinema atual e o cinema no seu início? Né? Quais foram as suas reflexões? Então, apresente para o seu professor, discuta com os seus colegas, é legal vocês interagirem e discutirem sobre esse assunto. Bom, quais são então as criações e os inventos da história do cinema? Né? Como que foi a trajetória do cinema até chegar ao que ele é hoje? Para que o cinema alcançasse suas projeções atuais, aconteceram diversos processos investigativos e de aperfeiçoamento. Sua história conta com muitos nomes de artistas que foram importantes para a sua evolução. Esses artistas fizeram descobertas que revolucionaram a indústria cinematográfica. Vamos conhecer algumas desses inventos, né? Então, a primeira aqui que eu trouxe para vocês é a câmera escura. Então, Leonardo da Vinci, né, que ele já é bem conhecido por suas criações, por suas, né, obras, por seus estudos, né? Então, Leonardo da Vinci fez um trabalho no século XV de projeções com luzes em superfície usando uma caixa e uma lente de vidro. A sua criação ficou conhecida como câmera escura, que projetava imagens de forma invertida. Então, ali nós temos um desenho que está representando, né, a criação de Leonardo da Vinci. Aqui a gente pode perceber melhor, né, como que seria. Então, aqui a câmera, né, a caixa, tá? Aqui por onde entraria a luz, né? Ó, então, aqui a luz, o orifício por onde ela entraria, e aqui o resultado da imagem invertida. Então, essa aqui seria uma das primeiras tentativas, né? Uma outra invenção, a lanterna mágica. Esse aparelho foi inventado por um alemão chamado Athanasius Kircher. Foi no século XVII. Então, ele consistia em uma caixa que projetava imagens pintadas à mão em vidro por meio de luzes e lentes, tá? Essa lanterna mágica, durante a apresentação, tinha um narrador que se encarregava de contar a história, que algumas vezes era acompanhada até por música. Além de ser usada em ambientes acadêmicos, a lanterna mágica tornou-se sucesso também em feiras urbanas. Então, ali a gente tem o desenho, né, para você ter uma ideia de como era. Então, aqui uma outra ilustração da lanterna mágica, né, lá uma representação de como era exibido, como se exibiam as imagens e as pessoas aqui assistindo, né, a plateia ali assistindo essa representação, né, ou apresentação. Agora, uma outra perguntinha, né, uma outra questão bem importante que eu quero ver também qual é a sua resposta. Quando você assiste um filme, uma série, no que você mais presta atenção, né? Será que você presta atenção no enredo? Será que você presta atenção apenas nos atores? O que mais chama atenção? O figurino, né? O cenário? Quais são as características, né, desse filme, dessa série, que te chamam a atenção? Eu presto bastante atenção nessas coisas, mas eu também gosto muito de perceber a trilha sonora. A trilha sonora me chama muito a atenção. Eu acho que sem a trilha sonora também, né, não existiria ali
muita graça naquele filme. Então, eu gosto muito de prestar atenção na trilha sonora. Agora, e você, né? O que você percebe, o que você mais presta atenção? Então, eu quero que você agora escreva para mim, em poucas linhas, né? O que você mais gosta de prestar atenção quando você assiste uma série, ou um filme, ou quando você, né, pode ser no cinema, pode ser em casa, tá bom? E eu já volto.
E aí, fiquei bem curiosa para saber o que você escreveu, sobre o que você mais presta atenção quando assiste um filme, uma série, né? Bom, compartilhe com o seu professor, com os seus colegas e veja qual foi a opinião deles também, né? Bom, e se você ficou curioso para conhecer mais sobre os inventos que antecederam o cinema, eu tenho uma sugestão aqui para você. Você pode posicionar a câmera do seu celular para esse QR Code ou pode acessar esse link, né? E aqui você vai ver como que você pode fazer uma câmera escura, né? Quais seriam as experiências que você pode ter aí. Bom, então, nessa aula nós falamos um pouquinho sobre a história do cinema, quais foram alguns inventos, né, que esses foram só alguns, né, existiram muitos outros, né, que antecederam o cinema tal qual ele é atualmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.